Bom dia, mulheres sábias, mulheres posicionadas, mulheres que estão à disposição, a serviço do reino, para adorar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero convidar você nessa manhã, nesse dia, a adorar e bendizer o nome do Senhor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Olha só a mensagem desse louvor para a sua vida. O controle ainda está na palma das mãos do Senhor. E Ele vai exercer o seu controle através da sua vida, mulher. Porque você é a chave. Ainda que o choro esteja insistindo em permanecer, chegará um tempo em que amanhã ela resplandecerá. E você viverá as promessas de Deus na sua família. O tempo do choro é o tempo de busca, é o tempo de cura, é o tempo de viver o processo e receber a bênção, a promessa. É aquele tempo em que você começa a colher os frutos, ainda que a figueira hoje não esteja florescendo, ainda que você não esteja vendo frutos na sua casa com o seu posicionamento, com tudo que você tem dado de si, mulher. Eu quero dizer a você, chegará o tempo em que a vide dará muitos frutos e você vai se alegrar tanto que você não vai ter como carregar sozinha de tanto peso, no bom sentido, de muitos frutos. Você vai precisar de alguém para compartilhar. O choro dura uma noite, mas pela manhã a alegria virá. A alegria está chegando, a providência está chegando, a provisão do céu está chegando para a sua casa, está chegando para a sua vida. E eu estou aqui como ministra do Senhor para liberar sobre a sua vida palavras que te conduzirão em graça, em sabedoria, palavras que te darão força para você nos momentos de adversidades, você permanecer fiel, confiando que o dono da colheita, ele não falha. A terra, ela vai produzir o fruto no tempo certo. Então continue a lançar sementes. Comece a lançar sementes, que no tempo certo, essa semente vai germinar, ela vai crescer e ela vai prosperar. Ela vai crescer de uma forma assustadora. A sua família vai encontrar todos os recursos necessários para continuar até chegar o dia da colheita. Não pare. No período da colheita tem muitas coisas que são necessárias fazer. Nós precisamos enxertar a terra. Nós precisamos confiar na provisão do Senhor. Confiar na provisão da chuva. Precisamos confiar. Precisamos fazer o que precisa ser feito, ainda que não vejamos resultado. Porque a semente, ela precisa morrer primeiro. Primeiro ela precisa ser enterrada, para que depois ela venha germinar, para que depois as coisas venham fluir. Talvez você esteja em um tempo em que você diz: olha como a minha família está, eu não estou fluindo bem na minha família. Olha os frutos, não tem bons frutos na minha família. Calma, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Creia nessa palavra que o Senhor está liberando sobre a sua vida no dia de hoje. Não desista de crer. Você não pode desistir de crer. O Senhor, ele está trazendo um novo tempo para a sua casa. E se você está se conectando com essa palavra, se você está vivendo essa palavra, logo você vai ver os frutos e você vai se alegrar. Então já antecipa. Se alegra em fé. Porque a fé é exatamente isso. É você não estar vendo um fruto, mas você sabe que vai dar certo. É por isso que o agricultor, ele não desiste de plantar. Porque ele sabe que a terra é fiel. Ele sabe que a natureza é fiel. Ele sabe que Deus é fiel.
Ele sabe que o fruto vai vir, mesmo que tenha que passar um processo, que tenha que viver um certo tempo, ele vai viver esse fruto. E ainda que ele não consiga colher, porque muitos frutos precisam de tempos específicos, mas ainda assim aqueles que virão depois dele vão poder desfrutar dessa árvore frutífera. E é o que está acontecendo com você. Você está recebendo aqui, subsídios para essas sementes que você está plantando. E talvez você não veja frutos, mas aqueles, os seus descendentes, eles verão os frutos, porque você soube utilizar os recursos, porque você não desperdiçou a semente que está sendo entregue na sua mão. Essa é a palavra do Senhor nessa introdução, nessa live de hoje, dia 11 de outubro, 11º dia do mês, e nós estamos aqui fiéis, aprendendo cada dia mais da palavra do Senhor. E Deus, ele tem ministrado ao nosso coração de uma forma assustadora. Eu não sei vocês, mas Deus, ele tem falado bastante ao meu coração. E eu quero que essa palavra, ela vá na direção certa, na necessidade certa da sua alma, na necessidade certa do seu coração, na necessidade certa da sua família. Ali aonde está precisando de um remédio de urgência, um tratamento de urgência. O Senhor, ele vem trazendo a sua palavra como bálsamo para estar tratando aquela dor daquele momento, meio que um analgésico, que é para poder você ter estabilidade, para você continuar. Mas é necessário você olhar para algo mais. Porque quando nós sentimos uma dor de cabeça, nós precisamos analisar de onde vem essa dor de cabeça e qual é a motivação dessa dor de cabeça. Quando essa dor de cabeça ela persiste, precisa acontecer uma investigação. Precisa se buscar os médicos, orientação de especialistas. É assim com o nosso corpo físico. Com o nosso corpo espiritual também deve ser assim. Mas infelizmente muitas pessoas ignoram isso. Rejeitam as necessidades espirituais, rejeitam as necessidades de cura emocional, rejeitam. E o que é que acontece? O templo, o nosso corpo, sofre as consequências. E nós precisamos, mais do que nunca, nos despertar para essa realidade. Precisamos estar bem em todas as esferas que nos faz únicos. Precisamos ser íntegros em tudo. Precisamos buscar ver o que é que está acontecendo, que essa área aqui não está fluindo muito bem. Ajuste-se com o Espírito Santo. O segredo está aqui. Você é a chave que vai desbloquear a sua família. Você é a chave que vai transformar a sua casa. Mas enquanto você não estiver na posição certa, enquanto você não estiver na mão certa, para que gire essa chave na fechadura, com todos os códigos corretos, para que de fato essa chave encaixe nessa realidade, para que haja de fato o desbloqueio dessa fechadura, essa porta que está fechada. Então você precisa primeiro entender a sua função. Você já parou para observar que cada objeto que existe no mundo físico, ele tem um propósito? Por que você acha que a chave ela foi criada? Porque precisava de abrir algo. E a porta, ela vem no sentido de, nesse contexto aqui, de uma proteção. Só que bloqueios espirituais na família não são proteção, são uma falsa proteção. Esses bloqueios são uma falsa proteção para dizer a você: não mexe com isso, porque o que tem lá dentro você não vai querer ver, você não vai querer expor o que tem lá dentro. Quantas famílias que vivem de aparência, famílias que vivem de fachada,
como se fosse, mas não é. Mas o Senhor está trazendo para o seu coração essa palavra para dizer: você, mulher, você é a chave. E é você que vai abrir essa porta. É você que vai transformar a sua família, porque você decidiu se posicionar para mudar o que precisa ser mudado em você, para que, através de você, coisas extraordinárias aconteçam na sua família. Talvez você está com um problema no seu relacionamento com os seus filhos, seu relacionamento conjugal, a sua vida financeira, as finanças da família não está nada bem, o seu emocional pode estar completamente abalado, você pode estar enfrentando vales, depressão, ansiedade e tantas outras doenças psicossomáticas. Talvez a sua alma esteja completamente aflita, aprisionada. Talvez a sua identidade esteja bloqueada e você não consiga se ver quem você é. Mas eu quero dizer a você, a chave é você. E é você que tem que dizer assim: não, eu quero ser essa chave. Mas para a chave ela cumprir o seu propósito, ela precisa passar pelos processos. Primeiro ela tem que ser forjada, ela tem que ser formada. O código ali precisa bater certo com a fechadura. Vai precisar chegar o momento de ser polida. Tudo isso é processo. E o Senhor está convidando você, mulher, para essa realidade. Bom dia, minhas queridas. Marcela, que privilégio ter você aqui. Que o Senhor Deus continue te abençoando. Muita saudade. Glória a Deus. Também temos aqui Melry, é isso mesmo? Sejam bem-vindas. Eu estou aqui cumprindo o propósito do Senhor. E vamos lá. Mais um dia, Provérbios capítulo 11. Vou ler aqui, fazer a leitura rapidamente e depois vou fazer alguns comentários aqui para que nós venhamos aprender do Senhor. Olha o que diz aqui. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. A justiça é a base do trono de Deus. O orgulhoso será logo humilhado, mas com os humildes está a sabedoria. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. A honestidade torna mais fácil a vida dos bons. Porém, os maus causarão a sua própria desgraça. É a lei da semeadura, né? A honestidade livra o homem correto, mas o desonesto é apanhado na armadilha da sua própria ganância. Meu Deus! Quando o perverso morre, a sua esperança morre com ele. A esperança dos maus dá em nada. O homem honesto escapa da angústia, porém o mal recebe em lugar dele. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo. Com a chave. Livra do perigo os homens corretos. Então seja uma pessoa correta para ser livre do perigo. A cidade fica contente com o sucesso das pessoas honestas e há gritos de alegria quando morre um homem mau. Quando as pessoas honestas abençoam uma cidade, ela se torna importante, mas as palavras dos maus a destroem. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. O mexeriqueiro espalha segredos, mas a pessoa séria é discreta. O país que não tem o país que não tem um bom governo cairá. Com muitos conselheiros há segurança. Quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando.
Será melhor não se comprometer. A mulher bondosa é estimada, mas a imoral é uma vergonha. O preguiçoso nunca terá dinheiro, mas quem tem iniciativa acaba ficando rico. Quem age com bondade faz bem a si mesmo, e quem pratica a maldade acaba se prejudicando. Os maus não ganham nada com a sua maldade, mas quem faz o que é direito, na certa será recompensado. Quem está resolvido a agir direito, viverá. E quem insiste em fazer o mal, morrerá. O Senhor Deus detesta quem tem o coração perverso, mas se alegra com as pessoas corretas. Os maus certamente serão castigados por Deus, mas os bons escaparão do castigo. A beleza da mulher, a beleza na mulher sem juízo, é como uma joia de ouro no focinho de um porco. Os planos dos bons trazem felicidade, o que os maus planejam produz ódio. Algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricos. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Meu Deus. Quem é generoso progride na vida. Quem ajuda será ajudado. O comerciante que armazena mantimento esperando o preço mais alto é amaldiçoado pelo povo. Mas o que põe à venda o que tem é estimado por todos. Quem procura o bem é respeitado, mas quem busca o mal será vítima do mal. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, porém os honestos prosperarão como as folhagens. Quem dirige mal a sua casa acaba sem nada. Quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Uma pessoa correta traz bênçãos para a vida dos outros. Quem aumenta o número de amigos é sábio. Olha que palavra maravilhosa. Assim como os bons são recompensados aqui na terra, também os pecadores e os maus são castigados. Esse capítulo ele está recheado de códigos poderosos para a nossa família. E vamos lá, porque eu quero compartilhar com vocês alguns pontos aqui do capítulo que eu considero bastante importantes para o desbloqueio da nossa família. E o título de hoje vamos falar sobre princípios que nós devemos viver para que nós possamos desbloquear a nossa família. E isso tem duas chaves importantes, dois códigos importantes aqui nesse tema, nesses princípios. Primeiro é o conhecimento e depois é o discernimento. Você precisa conhecer. Olha, conhecer não é a solução. Agora você discernir pelo que é certo, discernir a necessidade que você tem, aquele conhecimento vai suprir a necessidade que você tem, ou esse conhecimento vai ser algo mais para encher linguiça, vamos dizer assim. Então preste atenção no que o Senhor tem a falar para você. E aqui tem algumas coisas que são muito importantes trazer destaque, que os primeiros versículos já vai falar sobre isso. Ontem nós falamos sobre a honestidade, o quanto é importante. Dentro da família nós agimos um com o outro com honestidade, para que a nossa família venha a ser livre de tantas e tantas coisas que acontecem.
Ó, vamos falar aqui sobre balanças desonestas. Quem usa balança desonesta é certamente uma pessoa que repudia a retidão. É uma pessoa que não é correta. Ela quer passar o outro para trás, ela quer se aproveitar das outras pessoas. Então aqui já demonstra uma infidelidade. E aí já tem uma chave poderosa aqui para a gente tirar como aprendizado, porque a pessoa que ela é infiel no pouco, lógico, ela tem a capacidade também de ser infiel no muito. Se no pouco ela não consegue equilibrar ali a sua honestidade, a sua balança de honestidade, ela não consegue ser correta no pouco, imagina no muito, onde o olho cresce. Então, nas mínimas coisas dentro da nossa casa, nós precisamos ter essa capacidade de balancear. Aqui, quando a gente fala de balança, de equilíbrio, nós estamos falando de uma lei. E é uma lei sistêmica, que ela é super importante para a nossa vida. E na nossa família, mais do que nunca ela precisa. Porque precisa haver o equilíbrio das coisas. Precisa ponderar todos os lados. E para isso, muitas vezes, nós precisamos entrar em acesso, em contato com coisas que nós até não queríamos, que nós não queríamos abrir mão. Não queríamos deixar de lado, mas é importante. Ó, a balança só ficou desonesta. Por quê? Porque teve alguém que manipulou. Então preste atenção, se a sua família ela está vivendo um momento difícil, não estou falando de momento difícil que vem como uma crise, como uma situação adversa, porque todos passam por essa situação, todos, sem distinção. Eu estou falando aqui de resultados, porque a balança ela nos mostra o quê? Resultados, ela nos mostra a verdade, quando ela está executada ali, bem trabalhada, manipulada, manuseada por uma pessoa honesta. Porque o problema não é a balança que é desonesta, é quem está manipulando esse objeto. Então, a questão não é a sua família que está bloqueada. A questão é quem está por trás, que pode tirar esses bloqueios ou que está bloqueando essa família. E conheça a verdade, e essa verdade vai te libertar. Quando você decidir mudar o seu comportamento. Ó, a balança só ficou desonesta porque houve uma pessoa desonesta que prejudicou a integridade da balança. Imagina só. As coisas são neutras. As coisas elas não fazem, elas não fazem por si só. Não. Alguém tem que estar por trás. E as pessoas desonestas, elas usam as coisas para o mal. Por exemplo, vamos falar da televisão. Para quem é cristão há muito mais tempo, sabe que a televisão era condenada nas casas. Porque a televisão era do diabo. Como assim? A televisão ela é do diabo quando ela é manipulada por pessoas do mal. E essas pessoas do mal vão e fazem ali todo o processo de manipulação. E mais ainda você, que ouve, que assiste e que dá vez àquilo ali que está sendo manipulado pelo mal. Então o problema não está na televisão. Porque a televisão por si só ela não vai influenciar em nada. Vai ter alguém por trás disso. Então eu posso usar minha televisão para colocar um louvor. Eu posso usar minha televisão para assistir um filme que vai me trazer mensagens edificantes. Eu posso usar para, sei lá, assistir uma pregação, sei lá o que for. Mas também eu posso usar para assistir um filme terrorista. Eu posso usar também para colocar músicas profanas, para que essas músicas entrem na minha casa e mudem, mexam no mindset da minha família. Então, tudo isso é uma questão minha, decisão minha. O mal, a pessoa que é má, é que vai fazer a televisão ser má. Da mesma forma é aqui. Então, o problema está no coração do homem. Por exemplo, um bisturi. Um bisturi nas mãos de um médico, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode salvar uma vida ou ele pode matar.
Agora, quando você tem um médico especialista, um cirurgião competente, ele é íntegro, então ele tá ali, o propósito dele é salvar vidas. Então, ele vai fazer isso. Ele vai dar o seu melhor para salvar vidas, vai usar todo o seu conhecimento e usando discernimento na hora do que ele deve fazer, de qual o momento exato que ele vai colocar em prática aquele conhecimento que ele adquiriu nos seus estudos. Da mesma forma que um cirurgião mal-humorado, raivoso, que está ali de mal com a vida, está na função errada. Aquela pessoa que não nasceu para isso, que o Senhor não deu isso como propósito de vida para ela. Essa pessoa, ela pode matar, ela pode tirar a vida. Esse mesmo bisturi manuseado pela pessoa que tem o coração mau, ela pode tirar vidas. Imagina só. Então, é por essa razão que os pesos exatos dão prazer. Então, foca nisso aqui e preste atenção em quem você está sendo. Na utilização das ferramentas que o Senhor te deu para você usar na sua família. Isso é muito poderoso. São os corações exatos que dão prazer ao Senhor. Fazer aquilo que é bom e honesto é uma atitude de respeito a Deus, ao Senhor. E é uma postura de dizer assim, ó, eu te reconheço como meu Senhor. Eu te reconheço como o meu Pai, como o meu Deus. E tudo isso aí, ó, é o reconhecimento da santidade de Deus na sua família. Glória a Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, minha amada. Vamos lá. Antes de endireitar as nossas balanças, porque a palavra do Senhor nos convida para endireitarmos os nossos caminhos. Então, antes de nós endireitarmos isso, é essencial nós fazermos um alinhamento no nosso relacionamento com o Senhor. Porque quem ama ao Senhor também tem prazer na justiça. Então não adianta você dizer ao Senhor, eu amo o Senhor, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor da minha casa, mas você tem atos injustos. Você não é uma mulher justa. Então, esse amor aí tá fingido. E a palavra de Deus diz assim, ó, não amem com um amor fingido. Preste atenção nesse negócio, tá? Então, precisamos atentar para isso, ajustar esse relacionamento com o Senhor. Vou trazer outro ponto aqui do capítulo que fala sobre o criar expectativas. Onde é que nós estamos criando as nossas expectativas? Aqui está dizendo assim, ó, não crie expectativas nas suas riquezas. Ou seja, no seu muito fazer, na sua produtividade. Porque quando a gente fala de riqueza, nem sempre está se tratando de dinheiro. Riqueza é produtividade. Então, não coloque suas expectativas nisso. E não coloque também nos poderes que esse mundo proporciona. Porque tudo isso aí é vão. Se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor não lhe instruir, se Ele não disser assim, ó, vá, faça assim e tal, é muito vão você colocar pessoas guardiães, colocar guardiões na sua porta para guardar. Não. Se o Senhor não está fazendo ali ó, o processo na base, na estrutura, e a base é a justiça. Então, se não tiver havendo tratamento nessa parte aí, vai ser vão, muito vão. Ó, quando morre o ímpio, a sua esperança perece. Tudo que ele esperava do seu poder dá em nada, pois confiou na sua própria força. A esperança dos maus dá em nada. Tudo o que ele mais desejava é destruído. Por quê? Porque o mal, ele coloca uma intenção. Uma pessoa que é má, ela coloca uma intenção. Da mesma forma que uma pessoa que é boa, ela coloca intenção. Intenção em quê, Gleide? Em tudo aquilo que ela faz. Então, eu estou aqui diante de uma câmera, parei aqui o meu tempo para estar trazendo uma reflexão no capítulo, no estudo do livro de Provérbios, a fim de ajudar você a desbloquear áreas da sua família e que precisa com a palavra de Deus. Agora, eu coloquei uma intenção nisso. Eu não vim aqui, não, vou passar meu tempo, eu estou sem fazer nada. Não.
eu fui tão intencional que eu preciso viver isso, eu preciso estudar, eu preciso ler a palavra, eu preciso buscar na fonte, tanto na fonte principal, que é o reino de Deus, o próprio Deus, como em estudos de livros e outras coisas. Então, eu tenho que ser intencional em tudo que eu faço. Agora, a questão não é o que eu tenho, nem o que eu faço. A questão é quem eu sou. Eu sou boa ou eu sou má? Então, você olha para os frutos e você reconhece a árvore. Se os frutos são bons, você vai olhar e vai dizer, aquela árvore ali é top. Agora, se o fruto for mal, vai acontecer o quê? Vai secar. A árvore, ela não prospera. Então, presta atenção aí na intenção do seu coração. Para tudo que você faz. Porque aqui não é chave solta assim para coisas aleatórias, não. É para tudo. Tudo mesmo. Tá bom? Vamos lá. Ó, seja desbloqueada. Glória a Deus. Pelo conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento, ele traz desbloqueio na nossa mente. E quando ele traz desbloqueio na nossa mente, o nosso pensamento, ele começa a mexer com o nosso sentimento. Aí sentimentos são curados, tratados, destravados, desbloqueados, libertos. E a partir do momento que a nossa alma recebe todo esse processo, aí acontece o quê? A mudança do nosso comportamento, a mudança das nossas atitudes, das nossas ações. Porque, primeiro, precisamos mudar a forma como pensamos sobre as coisas, sobre nós mesmos principalmente, sobre a nossa família. Tudo isso precisa ser reconfigurado aqui dentro. O problema é que a maior parte desses pensamentos, eles são inconscientes. Nós não sabemos o que estamos pensando. Imagina isso. Mas isso está influenciando o nosso sentimento e a nossa ação. Para isso nós precisamos ter a revelação da palavra do Senhor. O Espírito Santo precisa nos expor diante de situações para que nós possamos ser confrontadas e nesse confronto ser curada, ser tratada. O Espírito Santo, ele é especialista nisso. Agora tem um porém, que nós precisamos entender, que Deus, ele é Espírito. O Espírito Santo, já está falando, ele é um Espírito. E nenhum Espírito pode atuar no mundo físico sem a manifestação, sem fazer essa manifestação em um corpo. É isso mesmo. O Espírito, ele não age assim, não vou agir. Não, ele precisa de algo. Ele precisa de alguém. Esse princípio é tanto na questão do bem como na questão do mal. Para os demônios agirem, eles precisam de encontrar um lugar, um corpo. Por isso que a gente vê tanta atuação do mal, porque espíritos malignos estão aí vivendo, agindo nas famílias, através de quê? Das pessoas. E da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, ele está aí em busca de alguém que entenda isso. Não, eu preciso ser cheia do Espírito Santo. E eu preciso agir pelo Espírito Santo. Porque sou eu que vou combater contra o espírito mal que está influenciando a minha família. Lembre que a sua luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o seu marido, ela não é contra o seu filho, ela não é contra a sua sogra, não é contra a sua mãe, contra o seu pai, não é contra ninguém. A sua luta é contra os espíritos malignos que estão atuando, bloqueando a sua família. E se você tiver esse contato com o Espírito Santo, agir pelo Espírito Santo, mudar sua mentalidade, transformar suas emoções sendo curada, você vai mudar a sua forma de se comportar. E aí é onde a mágica acontece. Por isso que eu tô aqui todo dia dizendo, você é a chave. Será que você vai entender isso, mulher? Quando é que você vai entender isso? Que você é a chave para desbloquear a sua família. Seja liberto pelo conhecimento da palavra de Deus. Agora, liberto de quê? Liberto das doenças físicas, emocionais e espirituais. E para isso não tem como chegar aqui em uma live e aprofundar. Porque a gente fala das doenças físicas, ok? Todo mundo vê, todo dia. Pessoas e mais pessoas passando por situação de enfermidade. Hoje, por exemplo, é um dia muito triste para mim.
porque a minha família toda está vivendo um dia de luto de uma pessoa muito querida, que em poucos dias, em pouco tempo, descobriu uma enfermidade física, um câncer, e esse câncer tirou a vida de um tio. Então, isso é corriqueiro e não é de agora, a vida inteira foi assim. Só que tem um porém, quando a manifestação das doenças físicas, ela vem, é porque tem algo por trás também. E muitas vezes são questões emocionais, outras vezes são questões que é a base de tudo está nessa questão também, é no espiritual. E às vezes nós não temos esse discernimento, por isso que não é suficiente você conhecer. É necessário você discernir, porque muitas pessoas elas entram em enfermidades físicas, por quê? Porque elas não têm um discernimento para dizer assim, ó, eu sei quem eu sou e eu vou cuidar de mim. Elas não se amam, inconscientemente elas se destroem. Nós fazemos isso, porque eu não vou me tirar dessa responsabilidade, porque uma vez que eu sei que eu estou alimentando-me de algo que não faz bem, e eu faço uso daquilo ali, eu estou contribuindo para a minha morte precoce. Essa é a realidade. Agora a pergunta é, qual é a motivação que tem por trás daquilo que eu como? Daquela vontade, daquele desejo? Por que eu como? Por que eu conscientemente eu sei, ó, é mais saudável comer frutas e legumes, mas eu vou optar mais pela pizza, eu vou optar mais pela coisa que enche os meus olhos. É assim com todo mundo ou não é? Então nós temos que ser intencionais, até na nossa alimentação física, na nossa alimentação almática, na nossa alimentação espiritual. O que é que você vai dar de subsídio, de alimento para a sua alma, para tratar das suas emoções? Você vai alimentar suas emoções como? Com mais ódio? Com rancor? Ou você vai dizer assim, não, eu vou buscar um especialista em inteligência emocional, vou ler livros, vou me desenvolver, vou aplicar a palavra de Deus, vou ler o livro de Provérbios e vou entender como é que eu vou ser curado. Agora, doenças espirituais, elas são terríveis, porque não está no nosso campo de visão. Está muitas vezes em nossos pontos cegos. E aqui a gente entra muito na questão de heranças espirituais que nós recebemos da nossa família, de bloqueios que foram colocados lá, de coisas que aconteceram no nosso passado e hoje nós estamos colhendo esses frutos sem saber. O plantio foi feito lá atrás por alguém que não estava na presença de Deus e hoje nós estamos sofrendo essas consequências porque existe um processo de justiça de Deus sendo aplicado diante dessa situação. Então, nós precisamos ter discernimento. Discernimento é eu procurar descobrir o que é que tem por trás desse conhecimento aqui que eu posso aplicar na minha vida, para eu saber aplicar o conhecimento da maneira correta. Porque de nada adianta eu ter muito conhecimento e eu não fazer nada com ele. Isso é muito sério. Outra coisa aqui é que nós precisamos ser libertos da escassez de recursos, das possibilidades que o Senhor nos dá, que o Senhor nos apresenta. Sermos libertos também da escravidão do inimigo, da escravidão do pecado. O povo de Israel, por exemplo, ele foi destruído muitas vezes porque faltou conhecimento aplicado. Porque todos sabiam que o Senhor, ele é o único Deus. Todos sabiam dos 10 mandamentos. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Não levante ídolos para si. Não mate. Todo mundo sabia. Conscientemente todo mundo sabia. Mas a falta do conhecimento aplicado causou sérios prejuízos para o povo. E não é diferente conosco. Nós conhecemos e não aplicamos. Então isso faz com que nós sejamos destruídos. E o povo perece, a humanidade perece, porque falta o conhecimento aplicado. Se falta algo hoje para você, é exatamente por isso. Porque aquilo que você conhece não está sendo colocado em prática e isso não está fazendo sentido. Não está fazendo sentido você saber. Porque você saber que tem que fazer e não fazer é a mesma coisa que nada. Então são 3 coisas que precisam estar atrelados. Primeiro é o ser, é o fazer e depois o ter. Mas para você chegar aqui, porque os nossos olhos
vai logo no ter, né? O que é que eu vou ter com isso? O que é que eu vou ganhar com isso? Primeiro nós temos que fazer algo para poder ganhar, só que a influência maior está aqui, ó, no ser, em quem eu sou. E muitas vezes nós não temos o que nós queremos na nossa família, nós não fazemos da maneira certa porque nós não estamos com isso aqui ajustado, o ser. E o ser significa a identidade. Então é a identidade da mulher que precisa estar, ó, de acordo à ótica do Criador. Inclusive na minha bio tem um link lá de um e-book que eu escrevi sobre isso. Se você tem interesse e sente no seu coração que você precisa dessa revelação dessa palavra, vai lá no link e clica. É R$19,90, gente. É um investimento para você começar a desbloquear a sua identidade em Cristo. É você entender quem você é. E esse aqui é o ponto-chave da questão, tá? Por outro lado, nós precisamos ter discernimento. Discernimento, ó, pois o conhecimento acumulado durante a vida, se ele for destituído de discernimento espiritual, ele é impedido de contemplar e compreender a visão espiritual que o Senhor quer nos revelar. É isso que acontece. Se nós não temos discernimento espiritual, o próprio Cristo em sua palavra, ele nos instrui o tempo todo para que nós saibamos discernir os espíritos. É o foco principal, é a chave principal. É nós sabermos discernir. O que é discernir? É eu saber separar o que é do que não é. E eu saber de quem é e de quem não é. Muitas vezes nós estamos sendo enganados porque nós não temos discernimento sequer para ouvir a voz de Deus, para identificar a voz de Deus. E como pode um filho não conseguir identificar a voz do pai? Isso é muito sério. É a mesma coisa que acontece no mundo físico. O filho que não consegue identificar os conselhos do pai, que não consegue seguir os conselhos do pai, se dá mal. E nós da mesma forma. Aí diz assim, mas Deus não está falando comigo. Quem disse? Deus está falando com você nos mínimos detalhes e você não está percebendo. Às vezes ele está te dando um sonho, aí você diz, que sonho maluco, mas você não procura conhecer como é que acontece a revelação através dos sonhos, o significado. Isso é conhecimento. Se isso for aplicado na sua experiência, você vai ter grandes direções do Senhor. E se você não faz isso, vai perecer. A sua família ela vai perecer. Ela vai sofrer consequências de coisas que o Senhor te falou. E você não teve discernimento para descobrir, para entender o que o Senhor estava querendo falar. E tá tudo bem, tá? Mas esse tá tudo bem não é dizer assim, não, vamos continuar assim mesmo, porque não. Tá tudo bem porque aconteceu e acontece comigo também. Porque eu não estou aqui dizendo que eu sou perfeita. Eu estou aqui dizendo para você o caminho. E é um caminho que eu tenho colocado em prática. Tem algo que, inclusive, nessa questão de sonhos, é um costume meu que eu já tenho há um tempo. E nesses últimos tempos, mais do que nunca, eu estou utilizando. É o meu caderninho dos sonhos. É o meu grupo no WhatsApp, onde está só eu de novo. Para quê, Gleide? Quando eu tenho um sonho, eu sonho e eu escrevo. Eu escrevo ali o que eu sonhei. Relato tudo do que eu sonhei, do que eu vivi, de como eu me senti. Para depois eu ir lá, e esmiuçar aquilo ali, os mínimos detalhes do que eu puder, procurando alinhamento da palavra de Deus. E às vezes eu não consigo identificar tudo, então eu vou reconhecer. Tem pessoas aí que têm o dom de interpretação. Então vamos lá, pedir a orientação do Senhor para colocar a pessoa certa e o Senhor coloca. Aí você vai lá, compartilha aquele sonho ali e aí a pessoa faz a interpretação daquilo que ela entendeu e você vai fazer o julgamento. Você não vai julgar a pessoa, você vai julgar a resposta. Aquilo ali, condiz. Você olha ali, sente paz no seu coração. Você olha e diz, não tem a ver. Na minha família acontece isso e isso. Teve isso e isso. Aí você começa a ver as coisas se encaixarem. E Deus está ali falando, desvendando o mistério diante de você. Se você não tiver um posicionamento para colocar o conhecimento em prática, não vai dar em nada. A letra sem o discernimento espiritual não nos conecta com Deus. Eita Deus. Paulo disse que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então vamos seguir aqui mais adiante, falar agora sobre a prudência. Aqui no nosso quarto ponto desse estudo do capítulo 11 do livro de Provérbios. O prudente, ele se cala.
Ele não ridiculariza o seu próximo. Ele é sábio, porque a sabedoria e prudência, ó, são assim, ó, aliados. Então, seja sábio e não abra janelas no mundo espiritual para Satanás entrar, sendo bem direta, ó, para que ele não entre na sua casa através de quê? De sua língua. Ontem falamos bem profundo sobre essa questão aí. Você sabia? A sua palavra, as coisas que você fala, traz para o mundo físico aquilo que você entende que deve chamar lá do mundo espiritual. Seja para o bem ou seja para o mal. Preste atenção aí. Vigilância, prudência, sabedoria. Use a sua boca para profetizar o bem. Use a sua boca para trazer cura, salvação, libertação. Use sua boca para falar palavras que atraiam a bênção do Senhor para a sua casa. Tem gente que atrai maldição para sua família com a sua própria boca e depois está na igreja pedindo oração. Mas se não vigiar, não vai adiantar de muita coisa a igreja orar. Essa é a verdade. Ó, do que vale ser bonito e não ter valor. Aqui nós já pulamos para outro ponto. Porque lá em um dos versículos do capítulo que nós lemos, vai dizer que a beleza na mulher imoral é a mesma coisa que um colar de pérola no focinho de um porco. Porque o focinho do porco, ele vai ser direcionado para onde? Para baixo, para a lama. Percebe que a joia em si, ela não vai perder o valor, o seu valor em si, a sua essência, mas que ninguém gostaria de comprar uma joia que está lá na lama. Ninguém gostaria de adquirir aquilo ali, porque não é atrativo, não dá valor. Geralmente as joias, se você for nessas lojas de joia, né? Joalheria, alguma coisa assim, deve ser isso. Você vai ver que as melhores joias, elas estão em lugares de destaque, elas estão na vitrine, elas estão diante dos olhos de todos, elas estão em pilares, né, em lugares altos, em pedestais altos. Para quê? Para que todos tenham acessibilidade e sejam atraídos, porque a beleza de uma joia é para ser vista. Agora a beleza de uma mulher que é imoral não tem valor. Porque não é sobre a beleza em si, não é sobre ser bonita. É sobre você saber qual é o seu valor. É sobre você se valorizar. E às vezes nós mulheres queremos ter valor, queremos ser valorizados pelos nossos filhos, pelo nosso marido, mas nós não nos damos o devido valor. Não cuidamos de nós mesmas. Aí fica difícil, porque nós descumprimos a lei, que diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, ao nosso próximo como nós amamos a nós mesmas. Então, depois de Deus, sou eu. É isso mesmo. Depois do amor a Deus, é o amor por mim. E é isso que vai influenciar na forma como eu trato o meu próximo. Simples assim. Olha o que diz aqui, ó. O porco é um animal sujo que fede, vive na lama e com o focinho para o chão. Imagine um anel de ouro no focinho de um porco. Estará em um lugar propenso a coisas ruins. Porque a gente, quando fala em lama, a gente sabe que é sujeira, que aqui no mundo espiritual nós podemos atrelar a doenças, coisas que podem ser perdidas a qualquer momento e nunca mais pode ser encontrado. Imagina só isso aí. Por mais que o seu valor seja de milhões, na ocasião em que se encontra, não vai valer de nada essa joia. Meu Deus. Então, é forte, né? Vamos lá. O caminho da pessoa perversa. Aqui fala, lá no capítulo fala sobre isso aí. Olha o que acontece, ó. O peso do pecado dela cai sobre ela mesma. E depois ele vai dizer, fui castigada por Deus. Foi. Consequência dos erros. A sua esperança se vai com a sua morte, porque não tem mais o que fazer. Ainda há aquela forma de falar que enquanto há vida, há esperança. Então pronto. Ó, ela recebe angústias no lugar do justo. Por quê? Porque Deus, ele diz que não faz acepção de pessoa, mas ele só faz ajudar o justo. Não, ele não faz acepção de pessoa mesmo, não. Mas a justiça dele é exatamente essa. É aplicar aquela lei que diz, ó, aquilo que você plantar, é isso que você vai colher. Então, se o perverso, ele recebe angústia, é porque foi isso que ele plantou. Agora o justo,
O justo, ele não recebe por quê? Porque ele plantou outra coisa. E aí é onde vem. Vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o justo e o ímpio. Verás outra vez, todos verão a diferença da família que teme ao Senhor e a família que não teme. Verás outra vez a diferença da família que tem uma mulher sábia e posicionada na sua casa e da família que tem uma mulher tola. Meu Deus. O versículo chave aqui, ó. Sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Sem diretrizes a sua família vai cair. O que é diretrizes? Leis. Sem colocar em prática as leis e os princípios da palavra do Senhor, a sua família vai descer de ladeira abaixo a cada dia que passa. Mas para isso o Senhor está nos dando um código revelador aqui, ó. É necessário ter muitos conselheiros, porque o que salva é ter muitos conselheiros. E para você ter, você vai ter que buscar, você vai ter que fazer algo. Os conselheiros não vão cair do céu, o Senhor não vai simplesmente chegar lá, não. Até para você ter um conselho aqui, ó, desse livro poderoso, você precisa fazer algo. Você precisa tomar uma decisão de abrir. Depois que você abrir, adianta de quê? Abrir e colocar lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, vai acontecer um milagre. Não! É ler. Depois que você lê, adiantou de quê se você leu e não fez nada com o que você leu, com o que você aprendeu, com o que você conheceu? Então, não é sobre isso. É sobre você fazer a diferença, é sobre você buscar o conselho e você colocar em prática o conselho. Por isso que nós precisamos estar rodeada de pessoas sábias, especialmente de pessoas que estejam em níveis maiores que os nossos. Porque se nós estivermos aliançadas com pessoas que tenham um nível de sabedoria mais abaixo, a tendência é que nós sejamos sugadas. Essas pessoas com nível de sabedoria mais baixo, elas precisam estar também no nosso redor, mas para que elas subam para o nível que a gente está. Porque nós já estamos visando o próximo nível. E nessa visão de ver o próximo nível, a gente estende a mão para aquele que quer sabedoria, aquele que quer ter uma diferença. É isso que faz todo o mover na nossa família, na nossa vida. Toda a transformação vem daí. Busque conselheiros. Onde é que eu busco conselheiros, Gleide? Pronto, palavra de Deus é a principal. Leia livros. Agora, coloca isso aqui como base. Aquele livro que você olha assim, isso aqui não tem a ver com os princípios, não. Ignora, tá? Você pode até ler, se você tiver estrutura para isso, para dizer assim, não, é como eu não vou aplicar. Mas que sentido faz você alimentar a sua alma de coisas que não vai te fazer bem? Você vai comer um alimento que não vai saciar a sua fome, pode até saciar o seu ego, mas que não vai te nutrir para a vida, para o crescimento, para a vivência com o Senhor. Então, conselheiros através de livros, a própria palavra, como eu já falei, cursos, pessoas especialistas estão aí ensinando. Gente, hoje a gente tem uma gama enorme de possibilidades de nós termos acesso a conhecimento e nós discernirmos ali o que a gente precisa. A internet está aí. A internet está aí como um instrumento de evangelização. E nós não sabemos aproveitar. Às vezes nós perdemos muito mais tempo vendo foto dos outros, vendo perfil, rindo das piadas, da miséria dos outros, que inclusive são as nossas também. Mas nós não paramos um tempo. Não vou assistir essa live não. Que tenho paciência para isso não. Tem gente que não tem paciência, claro, está debaixo de um jugo. E nem ela sabe que está debaixo disso. Porque o inimigo já bloqueou a mente dela para que ela não tenha acesso à verdade. Porque o inimigo sabe que aquela verdade vai libertar. Mas aí é uma questão de fazer algo, de ter uma decisão. Então nós precisamos ter conselheiros em todas as áreas, todas. São aquelas pessoas que são os mentores, especialistas, profissionais, que entendem que tem um propósito que o Senhor colocou na vida, a fim de que possa estar instruindo. Eu, por exemplo, o propósito que o Senhor colocou em meu coração é fortalecer você, incentivar você, que é mulher, para dizer, a sua família está precisando de você. Então você vai ficar parada aí? Então eu sou uma conselheira nessa área familiar. Inclusive eu fui lá, busquei recursos, fiz formação terapêutica exatamente para poder chegar aqui diante de você e dizer assim, olha,
eu tenho capacidade, eu tenho habilidades, eu tenho ferramentas, eu tenho estratégias que podem fazer você transformar a sua família. Lógico, você tem que colocar em prática. Você tem que querer, você tem que fazer algo. Porque para tudo existe um preço. E esse preço não é apenas o preço, muitas vezes o valor financeiro, não. Porque se fosse por isso aí, quantos conteúdos de graça que existem aí nas redes sociais? Que nós estamos aí, as pessoas especialistas e tantas pessoas, não é? Deus tem levantado um exército de pessoas que têm jogado tanto conhecimento e as pessoas rejeitam. E aí, às vezes, vai dizer, eu não tenho dinheiro para pagar. Não, tá enganando assim mesmo. A questão não é o dinheiro. A questão é o valor que dá para o conhecimento. E aí vive perecendo, com a família bloqueada, completamente travado em todas as áreas, porque não busca sabedoria, não busca o conhecimento, não busca aplicar o conhecimento. E nós precisamos de conselheiros em todas as áreas da nossa vida. Eu, especialmente, eu tenho pessoas específicas para cada área, para tratar, para me ajudar a conduzir cada área da minha vida, profissional, espiritual, emocional, conjugal, a educação dos meus filhos, todas as áreas que você imaginar. E aonde eu vejo que está tendo desfalque, pronto, eu vou procurar ajustar aquilo ali, porque é um processo. E esse processo ele precisa crescer, ele precisa mostrar resultado. Se você fica o tempo todo naquele mesmo lugar ali, ó, observe com quem você está andando. Se você não está evoluindo, porque o crescimento, a palavra de ordem para a sua vida é crescimento. Vá, ide, avance, olhe para o alvo, continue, persista, ande. Não é para você ficar parado. Porque quem fica parado morre, fica enferrujado. Água parada faz o quê? Dá mosquito, dá doença. Imagina só. Tudo que fica parado causa um problema para alguém. E aí você vai ficar parada para causar problema para sua família? Então eu digo a você, levante, acorde para a vida. Até quando você vai ficar desse jeito aí, sem olhar para a necessidade da sua transformação e a transformação da sua família? E outra, uma missão que o Senhor nos deu como mulheres, esposas, como mães, o nosso propósito está dentro da nossa família. E o Senhor mais adiante vai perguntar, louca, o que foi que você fez? Cadê sua família? O que foi que você fez? Você fez o quê? Cadê a missão, o propósito que eu coloquei na sua vida? Eu te dei recursos, eu apresentei soluções diante de você e você fez o quê com isso? Aí agora é a hora da consequência das decisões. Preste atenção. Sabedoria e posicionamento são as estratégias certas para você desbloquear sua família. Porque com a sua sabedoria, com o conhecimento que você adquire, e você começa a discernir aquilo ali, você já parte para o nível da sabedoria. E a sabedoria é você dizer, não, eu sei o que é que eu devo fazer. Então, se eu sei o que eu devo fazer, eu vou fazer o quê? Vou fazer. Pronto, colocar em prática. Então, é o conhecimento aplicado, é a sabedoria. Ó, a mulher sábia, ela entende que sozinha é muito mais difícil. Não tem como. Não tem como você fazer as coisas sozinha. É muito difícil, muito mais difícil. Se você insistir, você vai ter mais esforço, fazer mais sacrifício e vai ser pesado. Então, por isso que a mulher sábia e posicionada, ela busca sempre por diversos conselheiros, por pessoas sábias nas quais ela pode contar. A mulher sábia, ela busca por conhecimento todo dia, constantemente. Por quê? Porque ela entende que ela precisa cada dia mais aprender para crescer e se livrar dos problemas que aparecem. Ela é a chave que vai abrir as portas, que vai trazer soluções para dentro da sua casa. Ela entende isso. E também ela busca discernimento. Isso significa o quê? Que ela não aceita qualquer coisa, não. Não é qualquer conhecimento que ela coloca para dentro, não. Ela entende que quando ela conhece a verdade, a transformação e a libertação vem. Para isso precisa ser testificado no seu espírito, porque o espírito conhece a necessidade da alma. Pronto. E com isso aí, ó, ela vai saber discernir se é de Deus ou não, através do Espírito Santo de Deus, se comunicando com o espírito dessa mulher. Olha que poderoso. A mulher sábia, ela é honesta. Ela usa, ela manuseia as balanças com honestidade.
ela conduz a sua família com honestidade, porque ela sabe quem ela é, de onde ela veio e para onde ela vai. Ó que poderoso! E por isso ela não faz uso de pesos e medidas desonestas. O Senhor está falando para nós aqui. Eu quero perguntar para você, mulher, homens também, mas vamos lá. Você, mulher, o que é que você tem feito para buscar conselhos, para te orientar nessa sua missão aí dentro da sua casa? E aí, o que é que você tem feito para buscar conselhos? Aonde você tem buscado? Ou você está paralisada? Ah, mas o meu filho tá desobediente demais. Nossa, eu não estou conseguindo. Tá, legal. Mas você tem buscado estudar sobre comportamento infantil? Você tem buscado estudar sobre como você, como mãe, pode mudar essa realidade? Você tem procurado se conhecer? Porque às vezes o problema não é o seu filho, às vezes o problema é você. O seu filho está desobediente porque você não está dando a direção certa. Porque ele não está entendendo, ele não está conseguindo se comunicar com o seu conselho. Tem alguma coisa errada, tem algum ruído na comunicação. E aí você não busca conselho, você não busca orientação, você acha que é só mesmo naquela questão do instinto, porque minha mãe disse que é assim, eu nasci assim, eu fui criada assim, eu vou criar o meu filho assim. Ignorância e tolice esse pensamento, sabia? O que é que você tem feito para você achar esses conselheiros? E o que é que você tem feito para saber se realmente esses conselheiros são sábios? Perguntas aqui para você refletir. E o que é que você tem feito para sair dessa vida que está bloqueando hoje a sua família? Dessa realidade. O que é que você está fazendo? Você está vendo? Minha família está bloqueada. As finanças estão bloqueadas. O emocional tá daquele jeito. Eu não estou conseguindo. Eu estou toda travada. Tá, beleza. Você sabe que está travada. Mas você está fazendo o que para sair dessa trava? O que é que você está fazendo? Qual é o tipo de conhecimento que você está buscando? Qual é o discernimento que você está buscando saber ali para poder você fazer as escolhas certas? Você tem que ter ação. Porque sem ação não tem movimento. Não tem como. A fé, ela precisa ser movida por uma ação, por decisão, por atitude. Preste atenção. Você quer a transformação, a libertação da sua família? Se posicione, haja em direção a isso. Agora preste atenção essa última pergunta aqui, Você tem sido desonesta de alguma forma? Peça ao Espírito Santo para colocar no seu coração aí a visão certa sobre você mesma. Em que eu tenho sido desonesta? Eu tenho sido desonesta com o meu filho. Eu tenho pego o meu tempo e ao invés de dar para ele, eu tenho colocado esse tempo em outras coisas. Inclusive eu estou trabalhando até demais. Eu trabalho porque eu quero dar o melhor para o meu filho. Está roubando o tempo do seu filho com uma desculpa que você precisa suprir uma necessidade financeira na sua casa. Beleza, mas será que essa necessidade não é sua? Não é de alguém que ainda não está resolvido lá dentro de si mesmo? Às vezes o filho não está querendo nenhum bem material, não. Ele só está querendo você. Está querendo sua presença. Então qual é a área da sua vida que não está evoluindo? Qual é a área que você está vendo assim, que sua família está completamente bloqueada? E o que é que você está fazendo para adquirir esse conhecimento, para crescer nessa área e ter esse discernimento? E com essa pergunta, eu já vou caminhando para o final dessa live. Eu quero convidar vocês no dia 7, 8 e 9 de novembro. Tá um pouco distante, mas ao mesmo tempo tá perto. Nós vamos fazer aqui uma jornada de desbloqueio familiar. Eu vou estar compartilhando tudo direitinho aí no Instagram. Se faz sentido para você entrar nessa jornada, participar, porque eu tenho sido convocada pelo Senhor para isso. Hoje, por exemplo, eu vou compartilhar com vocês um sonho que eu tive. Já agora, praticamente pela manhã. No sonho, eu andava pela rua e ia entrando em várias casas. E acontece que nas casas que eu entrava, as pessoas já estavam com as mãos assim, porque as pessoas já estavam esperando por uma provisão, por uma providência. E eu, quando entrava nessas casas, eu entrava, passava pelo tapete, limpava o meu pé
e já entrava nessas casas com as mãos assim, estendidas sobre as mãos das pessoas que estavam com as mãos assim. E nesse estender das mãos, eu entrava ministrando, profetizando. E muitas famílias, elas recebiam aquilo ali, elas se alegravam, choravam. Havia um mover sobrenatural dentro de muitas casas. Porém, eu entrava em casas que eu nem via no sonho o movimento, até porque eu não conseguia entrar. Porque o que eu via era as minhas pernas assim um pouco que da coxa para baixo e o meu pé com o sapato limpando, sacudindo no tapete ali os sapatos e saindo. Por quê? Porque muito provavelmente são essas pessoas que estão bloqueadas, que não estão deixando ser acessadas pelo propósito que o Senhor colocou no meu coração. E eu entrei em uma casa específica, onde uma pastora da minha igreja estava cuidando de 3 pessoas. E quando eu entrava nessa casa com as mãos assim estendidas para abençoar, havia uma festa com a minha chegada. E a pastora pulava, ela botava a mão para cima e dizia assim, ó, ei, chegou a providência, gente, chegou a providência. E eu começava a ministrar sobre aquelas pessoas e havia ali um mover do Senhor. Então, olha só como o Senhor está me despertando. Olha só como o Senhor está querendo que você se posicione, porque você precisa estar dizendo assim, não, eu preciso disso. Quando você receber o chamado, que disser assim, ó, a sabedoria está gritando, você tem que estar com as mãos assim, ó, eu quero receber, eu quero me conectar com essa pessoa. Mas para isso precisa de quê? Fazer algo. Precisa de entrar em uma live, precisa de entrar em um grupo quando a gente convida. E às vezes a pessoa diz, mas tanto grupo, pelo amor de Deus, tem propósito, tudo é intencional. E a intenção é ir por todo mundo, é levar a mensagem do reino para sua casa. E às vezes você rejeita, misericórdia. Mas está tudo bem. Cada um tem aquilo que escolhe. Então, recebam aí essa palavra do Senhor. A Mari disse aqui que maravilha essa palavra. Amém, minha amada. O Senhor tem realmente me despertado para esse tempo. Hoje eu não estaria em condição nenhuma, emocionalmente falando, de estar aqui falando. Eu fiquei muito pensativa se eu não ia até cancelar a live, mas depois eu disse, não, eu vou fazer porque o meu tio, ele faleceu, mas ele é um homem de propósito. Então ele é para mim a minha inspiração sobre o viver o propósito, independentemente de cada coisa, porque mesmo na dor, ele viveu até o fim o propósito dele, deixou um legado maravilhoso, um legado assim que, nossa, sem comentários, e que o Senhor ministre ao seu coração aquilo que você precisa, e que grandes coisas aconteçam na sua vida, em você e através de você. E eu oro para que a sua família seja impactada, que ela receba essa palavra da parte do Senhor. E preste atenção, eu espero você no dia 7, 8 e novembro. Preste atenção que eu vou dar os comandos aí nos stories, no Instagram. Vou estar dando os comandos de como você faz para poder participar. Tá bom, minhas amadas? Ó, um grande beijo. Que a paz do Senhor Jesus esteja abundante e superabundante em sua vida e em sua família. Tchau, tchau.